verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que se inicia e nós temos a oportunidade de juntos celebrarmos ao Senhor da glória, dar a Ele toda a honra, todo o louvor que só Ele é digno de merecer, de receber, perdão. E nós vamos iniciar esse culto pedindo que você feche seus olhos e vamos consagrar cada momento que fizermos aqui ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, te louvamos por essa manhã de domingo, dia tão bonito que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua direção. Obrigado porque nós podemos, Pai, olhar para o Senhor na certeza de que os seus olhos estão fixos em nós. Nada foge ao teu controle. Obrigado porque temos a nossa casa, lugar separado pelo Senhor, para estarmos louvando e buscando o teu nome. E aqui na nossa casa, nós podemos, Pai, levar a tua palavra para muitos e muitos lares, contribuindo com a expansão do teu reino. Porque o nosso interesse é que cada vez mais pessoas ouçam da verdade do Evangelho, se encontre com a beleza do Senhor Jesus e entendam que só vale a pena viver a partir dessa caminhada, Senhor, ao teu lado. Consagramos cada momento que vamos ter aqui ao Senhor com o desejo verdadeiro de que tudo glorifique o teu nome, Senhor. Aceita o nosso louvor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu vou te convidar agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Salmo de número 40, do verso 1 ao verso 5. Pedir para onde você estiver, você abrir a sua Bíblia e nós vamos juntos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 40, do verso 1 até o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não sou mais, mas são mais do que se pode contar. Essa é a relação de Davi com o Senhor. Ele esperou em Deus e Deus superou em muito as suas expectativas. Por isso é que ele diz ali
no verso 3, e pôs nos lábios um novo cântico. O louvor é fruto dessa relação íntima com Deus, de um coração que reconhece a presença de Deus em sua vida, de um coração que reconhece que Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu vou te convidar a louvarmos esse amor e esse cuidado do Senhor. Como a gente faz todo domingo, se você souber em casa o louvor, normalmente nós cantamos louvores que todos conhecemos, cante juntos. Vamos fazer um grande coral, cada um na sua casa, de coral de louvor ao nosso Deus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Aleluia. Deus é realmente incomparável, ilimitável, inesquecível. E a gente pode dar um mergulho para a nossa história e perceber como Davi percebeu as incontáveis bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Como Ele é bom, como Ele é presente, como a presença do Senhor gera paz em nosso coração, mesmo que os nossos olhos não vejam. Quando a gente recebe a graça, a gente entende, meu Deus, eu podia ter relaxado há muito tempo, porque eu sou um filho querido do meu Pai, e Ele nunca, jamais me abandonará. Você tem algo no coração, uma graça recebida,
que você consegue identificar. Poxa, foi a graça de Jesus, graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei até aqui. Tem algo no seu coração que você agora é movido pela gratidão? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos fazer mais uma oração de gratidão para agradecer a Deus tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor não desistiu de nós. Nós não merecíamos, mas a sua mão esteve e está sobre nós. Nós duvidamos muitas vezes do teu cuidado, mas ainda assim a tua providência foi derramada sobre nós. Muitas vezes fraquejamos na fé, mas a tua mão nos colocou de pé e nos deu um novo ânimo e colocou nos nossos lábios um novo cântico. Que coisa maravilhosa é poder confiar no Senhor. Que coisa maravilhosa é poder esperar no Senhor. Saber que a nossa esperança no Senhor não é em vão. Saber que dia após dia o Senhor zela por nós. Nós podemos lançar diante do teu altar toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas graças alcançadas. Obrigado porque muitas vezes aquele sentimento de incômodo que teimava em roubar ou nos atrapalhar o sono, o Senhor livrou-nos de toda angústia. O Senhor removeu do nosso ambiente todo o sentimento de incerteza e derramou sobre nós profunda paz. Que coisa maravilhosa é poder caminhar ao teu lado e depender do teu sustento, Senhor. Te louvamos pela tua provisão que não tem fim. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, nós continuamos fazendo a campanha da Bolsa do Amor. Normalmente, é nesse domingo, hoje é dia 20, hoje é dia 19, normalmente é por volta do dia 20 que um grupo vem aqui para a igreja para poder separar os elementos e formar as cestas. Contudo, esse mês nós vamos ter que fazer isso na semana que vem, porque nós ainda não conseguimos fechar todas as cestas. E nós gostamos de lembrar duas coisas. Primeiro, nós não fazemos uma cesta para uma pessoa. Nós ajudamos 8 famílias. Então, tem famílias que têm 2 pessoas, tem famílias que têm 5 pessoas. E nós vemos a necessidade daquela família e buscamos supri-la para que leve até um mês. Nem sempre dá, se der, sobra um pouquinho, alguma coisa ou outra, mas a nossa visão é poder ajudar a uma família durante um mês. E nós temos ajudado 8 famílias. Infelizmente, nós não conseguimos fechar todos os elementos da nossa cesta, né? Nós vamos botar no grupo da igreja, hoje mesmo, vou ver de repente com o Felipe se a gente coloca isso no grupo do Facebook, para quem quiser ajudar, e eu vou pedir para que você coloque isso diante de Deus, sabe, com muito carinho, com muito temor e tremor. E eu queria que você entendesse o seguinte: pastor, mas eu já dei no mês passado. Eu sei, mas a pessoa precisa comer esse mês de novo. O fato dela ter almoçado no mês passado não elimina a fome dela desse mês. Entende? E nós precisamos dar aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. Nós somos uma igreja pequena, irmãos. Nós temos agido consoante a mão do Senhor, ajudado em tudo aquilo que os irmãos precisam. Então eu faço um apelo: coloque isso diante do Senhor, ore, sabe? Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Falei: pastor, eu quero ajudar nisso. Eu quero dar tantos sacos de arroz, eu dou um óleo. O que você puder ajudar, para nós vai ser super útil.
E o que a gente fala também é, se você quiser ajudar depositando um dinheiro, avise que é para a cesta do amor, porque senão entra como oferta para a igreja, né? Avise, olha, eu estou dando R$10, R$100, o que você quiser dar, para ajudar a comprar os elementos, os alimentos da cesta do amor. Porque semana que vem nós vamos colocar esse grupo aqui e em nome de Jesus estaremos com todas as 8 cestas preenchidas, tá bom? Eu quero, semana que vem, pela graça de Deus, dar esse testemunho aqui, que conseguimos arrecadar tudo para poder abençoar essas 8 famílias. E pensa, irmãos, que esses dias até semana que vem serão dias difíceis para eles, porque a ideia era estar recebendo essa semana. Vão passar mais uma semana aí de aperto, que a gente consiga, sabe, com amigos, com vizinhos, parentes, com Deus tocando o nosso coração, levantar aquilo que está faltando para formar essas 8 cestas, tá bom? A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Atos, capítulo 4, queria que você abrisse aí comigo. Isso é um texto muito forte, irmãos. O texto de Atos, capítulo 4, é o finalzinho do livro de Atos, a partir do versículo 32. Nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 11. Livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 32 até o capítulo 5, verso 11. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora olha como a história muda. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve uma parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também eles te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento.
Irmãos, essa tragédia aconteceu por um motivo apenas. Quem vive pelo dinheiro, morre pelo dinheiro. Tem gente que por dinheiro faz qualquer coisa. Se afasta da família, dos amigos, vende princípios. E a gente olha para momentos anteriores, para os versículos anteriores, para o versículo 35 até o 37, que uma parte grande daqueles irmãos ainda estavam, envolvidos pelo espírito do Pentecostes, que tinha acontecido há bem pouco tempo. O derramamento profundo do Espírito Santo tinha mudado definitivamente a forma daquelas pessoas enxergarem a realidade do seu tempo. Se tem alguém com necessidade, cabe a mim, que tem um pouco mais, poder ajudar. Cabe a mim levar uma parte do que eu tenho aos pés do Senhor, para que o Senhor administre da melhor forma necessária, para que o reino se expanda, para que ele supra todas as necessidades da casa do Senhor. Por isso é que nós falamos sobre dízimo na igreja, porque o dízimo, ele faz parte da caminhada de um servo de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu vou entregar o meu dízimo se eu não posso ir à igreja? Você tem a conta corrente da igreja, que você pode fazer um depósito online, ou pode ir uma vez ao mês lá no banco e depositar no caixa do banco. A conta está aparecendo aí na sua tela, para você fazer como os irmãos que estavam cheios do Espírito de Deus. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E você percebe que as pessoas não faziam isso por medo, por constrangimento, mas porque eram levados pelo Espírito Santo de Deus a fazer isso. Eles tinham um interesse de servir ao Senhor, inclusive com as suas posses. Nós, irmãos, não trabalhamos com medo, sabe? Se você não fizer, Deus vai pesar a mão sobre você. Eu não quero que você entenda isso como uma acusação, uma extorsão. Mas Pedro deixa claro que se o dinheiro toma conta do seu coração, você perde esse contato com Deus e perde muitas e muitas e muitas bênçãos que Deus tem a derramar sobre sua casa, sobre sua vida. Nós vamos cantar mais um louvor para nos levar a esse momento de profunda comunhão com Deus, de alegria, porque o sentimento que nos leva ao louvor é o sentimento de alegria. Vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Nós devolvemos a Deus um pouco do mundo que Ele tem nos dado, porque, como diz Paulo, o sentimento que tem no nosso coração é o sentimento de alegria. E nós temos trabalhado durante esse período sobre uma temática, né? E a temática é: eu tenho aprendido, para que a gente não passe durante esse período todo sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a presença dEle, sem permitir que a voz do Senhor mude a nossa realidade. Essa é a rápida mensagem que o teaser tem para falar para a gente. Vamos ouvir. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Irmãos, nós estamos começando mais uma mensagem, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, pedindo sempre que você, jogue esses coraçõezinhos aí, aperta os coraçõezinhos, para que essa mensagem vá mais adiante. Bote aí, irmãos, bastante coraçõezinhos, e aperta esse aviãozinho também, convidando alguém para poder ouvir a palavra, não a palavra minha, mas a palavra do Senhor, para que essa palavra possa ir adiante, a gente possa compartilhar o Evangelho com o maior número possível de pessoas, tá bom? Não esqueça não, o tempo todo aí, coraçõezinhos e aviõezinhos. Então, gente querida, nós temos trabalhado sobre essa perspectiva. Eu tenho aprendido. Porque a gente precisa viver essa realidade. Eu tenho 47 anos. A minha mãe tem 80 anos. Mas nem mesmo ela viveu essa realidade. Parece que a última vez que o mundo viveu um tempo como esse foi durante a época da febre espanhola. Eu não conheço ninguém vivo que possa me contar como era aquele tempo. Mas nós vamos poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa realidade, o que está acontecendo. E a gente ouve as coisas e a gente vive essa realidade. E se nós não tomarmos um pouco de cuidado, a ansiedade acaba se tornando uma companheira frequente dentro das nossas casas. A gente vive angustiado, a gente vive sem saber o dia de amanhã. Quando é que isso vai acabar? Como isso vai acabar? E eu estava até, não sei se você já teve a oportunidade de ler o boletim. O boletim fala a respeito de um personagem que existia no Brasil na década de 90, que era muito conhecida, era muito conhecida, ficou um tempo em evidência, que era a mãe de Ná. E ela tinha como a sua principal característica fazer essas adivinhações do que ia acontecer, do futuro, do amanhã. Ela era meio que uma Nostradamus brasileira, Nostradamus é aquele farmacêutico francês,
que ficou famoso por escrever um livro de profecias. E as pessoas leem de forma ávida, cara, encegueirada, para saber o que é que essas pessoas têm a dizer a respeito do meu futuro, do futuro da nação. E é incrível que, por mais que eles tenham uma taxa de erro altíssima, cara, alguma coisa, de tanto que você faz essas conjecturas, você se planeja, pensar o futuro, cara, isso é matemática, né? Alguma coisa você acerta. E aí, quando eles acertam alguma coisa, vira um alvoroço. Está vendo? Realmente, fulano de tal tem um poder maravilhoso. E uma predição que ficou famosa da mãe de Ná foi a respeito do presidente Collor, né? Não sei quem é dessa época lembra. Ela parece que era até uma consultora da época do presidente, e ela falou que ele faria um excelente governo. E nós sabemos que ele acabou sofrendo um processo de impeachment. Mas por que a gente tem tanto desejo de saber o amanhã? Porque a gente não tem controle sobre esse tempo. A gente quer poder fazer os nossos planos sabendo exatamente se eles vão dar certo, se vai estar tudo do nosso gosto. Essa é a pessoa certa com quem eu devo me casar? Esse emprego vai me dar retorno financeiro e satisfação pessoal e profissional? Como é que vai estar a minha saúde daqui a 10 anos? O que eu preciso fazer? Não precisa ser muito adivinho para saber o que você precisa fazer, né? Mas como é que eu vou estar? E essas perguntas são muito pertinentes ao nosso tempo, né? Nós já estamos em julho e ninguém pode bater o martelo a respeito de uma data certa para nós voltarmos à nossa vida normal. Ninguém sabe. E isso pode mexer com a gente, né? Essa falta de habilidade para dominar essas questões podem mexer com a gente. E é impressionante que nem os apóstolos escaparam dessa tentação. Nem os apóstolos escaparam da tentação de saber como eles iam lidar com uma imensa dificuldade para resolver e como essa dificuldade de afetar o dia de amanhã, de depois de amanhã. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Abra sua Bíblia para nós lermos juntos. Senhor, a Tua palavra, ela é indispensável para a nossa compreensão. E muitas vezes nós lemos o texto, lemos, mas não apreendemos a Tua verdade profunda e determinante. Ilumina as nossas mentes, para que já a partir da leitura do texto, o Senhor nos comunique a Sua boa, agradável e perfeita vontade. É a nossa oração no nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu,
enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A gente olha para essa realidade e percebe que é muito parecida com a nossa. O que está acontecendo aqui? Quando é que isso vai mudar? E se a gente ficar olhando para essa perspectiva, nós corremos o risco de ser profundamente tomados por angústia. E aí sabe o que acontece? A gente liga num canal, liga no outro canal, e cada canal tem o seu especialista. E aí esse especialista vai falar sobre economia, aquele especialista vai falar sobre saúde pública, o outro especialista vai falar sobre a psicologia do nosso tempo, e cada um vai dando o seu pitaco, e você vai imaginando, cara, nós estamos sendo afetados dessa e dessa maneira, e aí você se sente cada vez menor. E um dá uma perspectiva, o outro dá outra, e você fica sendo cada vez mais manipulado pelo medo. Porque desde que o mundo é mundo, o medo tem esse poder para te controlar. E aí eu não quero entrar em discussão política, se isso está certo, se isso está errado. Eu quero falar a respeito da realidade que a gente está vivendo. Se você deixar e ficar o tempo todo ligado em televisão, em rádio, em jornal, ouvindo essas notícias, você vai ser devorado pelo medo. Porque algumas perguntas simplesmente não têm resposta. Quer ver? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Quem será o expert? 2 experts que vai poder dizer para a gente assim: em tanto tempo, nós poderemos voltar para a escola sem nenhum problema. Os nossos filhos vão poder voltar para a escola sem nenhum problema, ou para a faculdade. Dentro em tanto tempo, nós vamos poder sair à rua sem máscara. E a gente é tomado por perguntas que nós não sabemos as respostas. E se nós olharmos para o texto, é bem parecida essa situação com a que os apóstolos viviam. A pergunta é uma pergunta muito atual. Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? A pergunta dos discípulos, ela é movida pela ansiedade. Chegou o tempo? Acabou a nossa espera? A espera que nós tínhamos, ela é agora que o Senhor vai cumprir com o seu tempo. A gente precisa lembrar que Jesus está no momento, assim, esses versículos, até o verso 11, né? Eles são os versículos nos quais Jesus está sendo assunto aos céus. Ele está sendo levado de volta para casa. E esse versículo, se a gente ler de novo, porque escapa a gente, né, ao entendimento. Mas os discípulos não tinham entendido o que Jesus estava fazendo com eles naquele tempo. Eu vou ler de novo a pergunta para vocês. Será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? A ideia deles não era o reino de Deus, mas era o reino de Israel. Senhor, como Davi ficou um tempo sendo preparado, o Senhor também ficou um tempo sendo preparado. É esse o tempo que o Senhor vai voltar a ser o rei, mas o rei da nossa nação, e nós nos tornaremos prósperos, e todos temerão o teu nome, porque nós temos o Rei dos Reis como nosso governante. Eles simplesmente não estavam entendendo o tempo que eles estavam vivendo. Porque eles queriam saber cronologicamente, e a palavra tempo, na pergunta deles, é esse o tempo. Em grego, o tempo é cronos.
Da onde vem cronômetro. Agora acabou o tempo, nós já chegamos ao final. E Jesus dá uma resposta para eles no verso 7, que é um jogo de palavras. Jesus fala para eles assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Na verdade, não é uma resposta grosseira de Jesus. Jesus não está dando um corte, mas é uma palavra de orientação. O que o Senhor está falando é assim: cara, o calendário depende do Pai. Isso não é uma responsabilidade que caiba a vocês. Os mistérios de Deus dependem do Senhor. Sabe Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas cabem a nós, as não reveladas cabem ao Pai. É isso. Como vai ser o dia de amanhã? O amanhã está nas mãos do Senhor. Se você tentar ficar olhando para o tempo, você vai querer se apropriar de uma relação, de uma situação que não lhe diz respeito. E Jesus fala claramente: cara, não é esse o momento. Nós ainda temos coisas a viver. Nós estamos vivendo uma relação, vocês estão vivendo uma relação comigo diferente daquela que eu propus para você. Vocês não estão entendendo. E a resposta de Jesus tem um jogo de palavras, né? Que só dá para entender quando a gente olha para o grego. Eles perguntam: será este o tempo? E Jesus responde: não vos compete saber tempos nem eras. Tempos, na resposta de Jesus, tempo é cronos, e eras, né? Gerações, dependendo da tradução, é kairos. E tanto cronos como kairos podem ser traduzidos da mesma maneira para o português: tempo. Só que cronos é um tempo que você sabe: olha, eu tenho 5 minutos para chegar em casa. Esse filme leva 1h30. Esse é o cronos, né? O fulano de tal, correu 100 metros em tantos segundos. Agora, quanto tempo vai durar o nosso casamento? Quanto tempo nós vamos ficar aqui sobre a face da terra? Quanto tempo meu filho precisa estudar para ser um grande médico? Essa é uma perspectiva que não nos diz respeito. E Jesus fala: seja o tempo que você olha no relógio, sejam as estações do ano, as gerações, tudo isso está sob a autoridade do Pai. E Pai, no grego também tem 2 palavras, né? Abba e Pater. Abba é o paizinho, aquele pai que coloca no colo, e Pater é o pai soberano, aquele que está olhando por cima e que tem autoridade sobre a família. E é a esse pai que Jesus está se referindo. E a autoridade é no seguinte: ele é que tem a história sobre as suas mãos e que manipula o tempo da forma que ele acha propícia. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque se nós ficamos olhando para o tempo, nós perdemos a direção dos olhos do Pai. E aí Jesus fala: se vocês olharem para o Pai, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, poder para pregar o Evangelho, poder para fazer milagres, poder para fazer aquilo que só um discípulo de Jesus pode fazer nesse tempo. Minha testemunha, você vai poder chegar e dizer nesse momento que as pessoas não conseguem entender quando vai acabar, que nós temos um rei soberano que domina sobre todo esse tempo. Que por mais que nós não saibamos quanto tempo vai demorar, por mais que nós não saibamos o que vai acontecer nesse tempo, existe um rei soberano que sabe de todas as coisas. E eu quero que vocês saibam que vocês têm a palavra poderosa para impactar essa geração, para levar aos corações que estão em profunda angústia, não apenas paz, mas paz e direção. Vocês entendem o que eu quero dizer para vocês? E esse anúncio começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está falando para eles é assim: cara, vocês estão sendo comissionados porque tem muita coisa para vocês fazer.
Não fiquem se preocupando com aquilo que não lhes diz respeito. Não fiquem gastando tempo e esforço com algo que vocês jamais poderão dominar. Mas há uma tarefa para vocês. E aí, quando eles ouvem isso, uma nuvem encobre o Senhor Jesus, e nuvem é sempre no Novo Testamento alusão à presença de Deus. E quando eles veem aquilo, o texto diz que eles ficam com os olhos fitos nos céus, fixos, como que embevecidos, sabe? Olhando para o alto, deslumbrados. Que coisa maravilhosa é poder contemplar o Senhor. E é realmente muito bom. Que coisa maravilhosa é ter essa visão de Deus entre nós. E é muito bom realmente. E se você perceber, eles tiveram a visita de anjos, né? Porque esses varões vestidos de branco são alusões a anjos. Que coisa maravilhosa. Os caras viram Jesus sendo assunto aos céus, sentiram a nuvem da presença de Deus, viram a nuvem da presença de Deus, e anjos entre eles comunicando a vontade do Senhor. É um negócio maravilhoso. E aí você pode pensar assim, isso deve ser um êxtase, isso aqui deve ser maravilhoso, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí o anjo dá uma chacoalhada neles e diz aqui, por que estáis olhando para as alturas? Em outras palavras, o que os anjos estão falando para ele é o seguinte, mas por que vocês estão aí parados em pé olhando para o alto? Por que é que vocês estão parados aí em pé olhando para o alto? Vocês já não viram o que tem que fazer? A vida com Jesus é movimento. Se há esse êxtase, e isso é bom, esse êxtase tem que te levar a uma vida nova e uma vida que transforma outras vidas. Só que eles ficaram extasiados e não sabiam o que fazer. O que esse texto está querendo falar para a gente, irmãos, era que os apóstolos estavam meio que com um sentimento parecido com aqueles do caminho de Emaús, sabe? Estavam voltando para casa, meio tristões, pensando assim, rapaz, a gente pensava que esse seria aquele que haveria de redimir Israel. Só que eles ficaram desiludidos com a cruz. Porque eles estavam olhando para os acontecimentos do seu tempo. E os apóstolos agora, quando viram a ressurreição, o ânimo foi recobrado, sabe? Caramba, então ele voltou. O tempo vai mudar. Agora é a hora que esse domínio político vai se transformar, cara. Na linguagem política, eles pensavam o seguinte, Israel vai voltar a ser uma monarquia, nós vamos ter um rei, e nós que estamos perto dele, vamos estar perto da monarquia. Cara, a gente vai participar dessa mudança lá em cima, nos cargos mais elevados. E aí Jesus falou para eles assim, cara, vocês estão perdendo o foco. Vocês colocaram o foco no tempo, ao invés de ter o foco em Deus. Porque quando vocês colocam o foco no tempo, vocês vão ficar pensando assim, isso já acabou? Esse sofrimento já acabou? Essa angústia já acabou? Essa pergunta é uma pergunta que gera cada vez mais ansiedade. E Jesus fala para esse cara, o foco está errado, mas você não tem que estar com foco no tempo. O foco tem que estar em Deus. Porque ao lançar os olhos ao Senhor, mesmo no momento de tantas incertezas, vocês vão receber poder. Poder é dínamos, né? De onde vem dinamite. No momento de incerteza, vocês vão poder fazer coisas maravilhosas. Vão receber poder, força e habilidade. E o veículo é o Espírito Santo. E a finalidade é ser testemunha. Aonde? Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Só que um desvio simples de rota pode mudar definitivamente o nosso destino. Se nós mudarmos lentamente os nossos olhos do Senhor e colocarmos no tempo, e é um exercício muito fácil da gente fazer, o nosso coração pode ser movido por um sentimento
completamente diferente daquilo que Deus quer que a gente viva. Historicamente, se você olhar para o texto, você vai perceber que os dias que antecedem o Pentecoste são dias de espera. Entre a ressurreição de Jesus, né, que a gente chama de domingo de Páscoa, e o Pentecoste é penta, são 50 dias. São 40 dias que Jesus passou, né, depois de ressurreto, depois ele foi embora, e mais 10 dias até acontecer o Pentecoste. Eles não sabiam, depois da assunção, que Jesus foi assunto aos céus, quanto tempo levaria para que o Espírito fosse revelado. Eles não sabiam disso. E eles estavam sozinhos. Pela primeira vez, exceto aqueles dias, né, de sexta até domingo, da crucificação, eles agora tiveram consciência que estariam definitivamente sós, sem a presença de Jesus. Contudo, esse tempo não foi um tempo de braços cruzados. Se nós olharmos para o texto mostra para a gente que Jesus falou para eles assim: olha, permaneçam em Jerusalém, porque de lá vocês serão revestidos de poder. E durante esse período, o texto mostra para a gente, desse pequeno corte que nós fizemos, que duas coisas muito fortes e determinantes aconteceram. Em primeiro lugar, eles foram comissionados. Eles entenderam que seria um tempo aonde Deus falaria profundamente o coração deles. E diria assim: Reginaldo, diria Carlos Alberto, diria Rosane, diria Arina, diria Márcia, diria: vocês têm um propósito definido por mim para a vida de vocês. Talvez essa agitação que a gente esteja vivendo roube de nós a atenção de olharmos para Deus. E aí Deus para tudo e fala assim: cara, eu quero que você olhe para mim. E eles olham para Deus e eles conseguem perceber a presença profunda do Senhor. Contudo, gente querida, essa presença maravilhosa de Deus tem que nos levar ao movimento. Nós não podemos jamais sentir a presença de Deus e guardar isso para nós como se fosse uma bênção exclusiva para nós. Porque Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. O candeeiro não pode ser colocado embaixo da cadeira, embaixo da poltrona, não pode ser colocado embaixo do sofá, não pode ser colocado no quarto escuro. Para iluminar, eles têm que estar num lugar onde possa fazer diferença. E entre o ir e vir de Jesus, existe uma missão a ser cumprida. E essa missão é dada a mim e a você, pela habilitação do Espírito Santo de Deus. Reginaldo, o que é que isso significa dizer para mim hoje, dia 19 de julho de 2020? Nós estamos nessa onda de coronavírus. E eu não sei se você sabe, nós estamos perto de viver uma segunda onda. A Associação Médica, a Associação Paulista de Medicina, fez uma pesquisa entre os dias 25 de junho e 2 de julho com vários médicos, muitos médicos. E 89% dos médicos responderam que acreditam que o Brasil passará por uma segunda onda de coronavírus. E aí a gente pensa assim: como é que nós vamos sair disso? Quando é que esse tempo vai acabar? Por mais que essa segunda onda, acreditem esses médicos, seja mais fraca, ela está por vir. Como é que nós vamos nos recuperar dessa situação? E a palavra do Senhor Jesus para nós é: não compete a vocês. Não compete a vocês. O problema é real. Ele mudou o nosso cotidiano, mudou o nosso ir e vir, mudou o nosso poder de compra, mudou a nossa condição de saúde, né? Porque muitas vezes agora você está doente, você não vai nem ao hospital porque não quer pegar uma outra doença.
Há especialistas que dizem que nós levaremos em torno de 6 anos para recuperar a economia do nosso país. 6 anos. E a pergunta dos discípulos, ela é muito pertinente, Senhor, mas será que a gente vai ver isso aí? Isso vai acontecer quando? Será o tempo de restaurares o reino a Israel? Essa pergunta, ela ecoa como uma criança que está dentro do carro, querendo saber dos pais se a viagem já está acabando. Sabe? Os pais estão na viagem, os meninos estão dentro do carro, eles não sabem se a viagem está acabando, e ecoa aquela pergunta dentro dele: mas já chegou? Mas já chegou? Já está chegando? E essa criança, ela posso ser eu e pode ser você, se nós nos deixarmos tomar pelo tempo, se nós nos deixarmos nos abater pelo tempo, que está completamente fora do nosso controle. E aí o Senhor Jesus nos chama para uma reflexão. Você acredita que eu estou no controle da sua vida? Você acredita não apenas que eu sei para onde a sua vida está indo, mas que eu sei o tempo certo para você chegar lá? Você acredita nisso? Então confia em mim. Então ouve a minha voz e segue os meus conselhos. Desenvolva a sua fé nesse momento. Mude o seu foco. Faça uma escolha que vai gerar na sua vida uma reação produtiva. Porque, irmãos, eu vou repetir pela enésima vez, eu vejo essa realidade que nós estamos vivendo como um novo dilúvio. Deus parou o mundo para dizer assim: cara, você precisa rearrumar as suas prioridades. Olha como um micróbio, uma bactéria, um vírus, uma coisa que nem os seus olhos podem enxergar, tem poder para dizer para você que você não é capaz de gerenciar a sua própria vida. Mas tem um que pode, irmãos. Tem um que tem todo o poder. Pois bem, lancemos os nossos olhos sobre ele. Que a gente aprecie essa caminhada ao longo da estrada, na sua companhia. E nós vamos perceber que muitas outras coisas podem ser vistas e podem ser feitas. Ele disse, irmãos, que durante essa jornada, que durante esse tempo, que os apóstolos não sabiam e que nós também não sabemos quando ele vai acabar, que durante esse tempo nós receberemos poder para ser sua testemunha. Já pensou? Nessa jornada que nós estamos vivendo hoje, irmãos, tem muita gente se sentindo só, tem muita gente se sentindo abandonada, com fome, sem perspectiva. E você pode ser um instrumento usado por Deus para levar vida em abundância para essa pessoa. Já pensou que se você se dispuser, se nós nos dispusermos a olhar para Jesus e confiarmos nos instintos de Jesus e confiarmos no seu controle sobre a nossa vida, nós podemos provar de vida abundante mesmo num tempo de escassez? Que coisa maravilhosa! Eu gostaria de concluir dizendo para você, meu irmão querido, minha irmã querida, que os apóstolos cometeram 2 erros que nós não podemos cometer. O primeiro deles foi porque eles esperavam o poder político. E o segundo foi porque eles estavam observando o céu. Esperar um poder político e acreditar que o céu vai descer até a terra, que algum iluminado vai transformar a terra num paraíso. Isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. E aqui eu não falo de esquerda, de direita, de centro-direita, de cima, de baixo. Nós temos de dizer ao nosso tempo que a solução está na cruz, e a solução é Jesus Cristo. Não é uma autoridade política que vai mudar a nossa realidade. Somos eu e você, investidos desse poder e dessa autoridade que só um discípulo de Jesus tem.
E o segundo erro é que eles ficaram esperando ali, né? Estavam observando o céu. É um sonho que a gente chama de um sonho pietista, né? Que fica apenas fazendo uma alusão a prazeres celestiais do dia do porvir e tira os olhos da realidade que nós vivemos. Tanto esperar como observar são duas faces da mesma moeda, né? Porque não nos leva a uma atitude. Não espere as coisas melhorarem, meu irmão. Vá até Jesus. Caminhe na direção dele, mude o foco da sua vida. É muito bom contemplar a graça de Jesus, mas após contemplar essa graça, saia dali para fazer diferença e para dar frutos em nome de Jesus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, uma árvore que cria raízes profundas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. E a analogia que nós fazemos a essa árvore é que ela tem raízes tão profundas que o sol quente e o vento forte não a derrubam e não a destroem. Porque essas raízes encontram um leito de rio profundo, e esse leito de rio de águas vivas é o nosso Senhor Jesus. Os ímpios estão aí para dizer para você, meu irmão, que não tem jeito, que está uma desgraça, e que a solução é trocar o governo A pelo governo B, é tirar fulano de tal e botar fulano de tal, ou então dizer que fulano que está no governo agora vai mudar tudo. A solução está em nós olharmos para Jesus e deixarmos que através das nossas vidas, esse tempo que nós vivemos seja transformado por Ele, para a glória dEle. Então alegre-se em Deus hoje, sirva a Deus hoje com alegria, porque Ele vai providenciar tudo o que você precisar. Ao invés de ficar se lamentando, meu irmão, ao invés de ficar se lamentando, minha irmã, aproprie-se do poder que vem da cruz para mudar o seu ânimo e o ânimo daqueles que se encontram fracos perto de você. Não vos compete saber tempos nem anos. Olhe para mim, porque se você olhar para mim, você terá poder para mudar essa realidade. E quando as pessoas perceberem no seu lar, diante de um momento tão catastrófico, mas você vivendo em paz, vivendo em esperança, mas como é que isso pode acontecer? Pode, porque eu creio que há poder no nome de Jesus. E a sua vida apontará para a eternidade. E viveremos não uma utopia, um sonho, mas viveremos no presente, provando do poder que vem da cruz. Aleluia. Quero te convidar agora a você fechar os seus olhos, para você ficar alguns instantes em oração. Coloque diante de Deus a força dessa esperança. Senhor, eu quero viver a cada dia na Tua presença. Eu quero viver a cada dia olhando para o Senhor, provando deste poder. Eu quero ter um foco calibrado nos Teus olhos. Fala comigo, Senhor. Feche os Teus olhos. Vamos ficar alguns instantes conversando com o Senhor.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Temos vivido um tempo difícil, de escassez. E nós corremos o risco de sermos seduzidos de olhar apenas para os problemas. Corremos o risco de olharmos para uma realidade que nós não temos nenhum controle. Nenhum controle. E porque não temos controle, perdemos o controle. Te louvamos porque a Tua palavra nos traz ao prumo, nos traz para uma realidade que é a nossa. O que a nós nos cabe é colocarmos os nossos olhos no Senhor e caminharmos alegres, na certeza de que Tu tens o controle de cada curva da estrada e sabe o tempo certo do nosso destino seguro. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Que isso gere no nosso coração, dia após dia, uma profunda certeza de que receberemos este poder para levar paz e esperança para dentro de nossa casa e aonde nós estivermos. Que assim como os discípulos, que eram poucos, que não tinham nenhuma relevância política, status social ou condição financeira, mas porque foram levados por Ti, fizeram diferença no seu tempo
E essa diferença chegou até nós hoje. Pedimos, Senhor, que o tempo não nos desvie o olhar das tuas promessas, que nunca deixaram de se cumprir. E que no Senhor, todos os dias, a nossa alegria se renove, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, nós estamos encerrando mais um culto, desejando a você uma semana cheia da graça do Pai. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta.